Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Bom dia. Dia. Esperar a Paty chegar. Combinado. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindas. Opa, acho que ela já chegou. Bom dia. Bom dia, Bom dia, bom dia. bom dia a todo mundo. Vamos lá, né? Estamos aqui, né? Mais uma lição, a lição 24 do livro de exercícios do livro Um Curso em Milagres. É uma lição muito linda, é uma lição que nós vamos falar muito sobre humildade, é uma lição de humildade e honestidade. Então, vamos junto. Ela vai mudar um pouquinho essa lição na nossa prática, ao invés de 1 minuto, serão 2 minutos, né? Então, vamos junto. Vamos lá, vamos nos unir aqui, vamos realmente fazer com que a nossa mente, os nossos pensamentos se acalmem agora nesse momento, nos mantendo no momento presente, esquecendo um pouco o que nós precisamos fazer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. Não importa, o que importa é agora, é esse momento que nós estamos aqui, independente de onde você esteja. E muito menos independe do que você precisa fazer daqui a alguns minutos. O que importa é o que você está fazendo agora, nesse instante. E nesse instante a tua decisão é pela prática da lição. Então vamos junto. Lição 24 do livro de exercícios do livro Um Curso em Milagres. Eu não percebo os meus maiores interesses. Em nenhuma situação que surja, reconheces qual é o resultado que te faria feliz. Portanto, não tens nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. O que fazes é determinado pela tua percepção da situação e essa percepção está errada. Essa afirmação é muito importante. Eu vou repetir. O que fazes é determinado pela tua percepção da situação e essa percepção está errada. Assim, é inevitável. Amor. Ai, gente, esse é o tamanho da vontade da nossa cura. Foi muita ênfase no errado aqui. Nossa, amor, foi do fundo da alma, sabe? Ai, Obrigada. Jesus. Obrigada por falar isso por todos nós dessa maneira. Eu tô errado, Jesus. Quando é que eu vou acreditar nisso? Já estou no, Ajuda, pelo amor de Deus. já tô no limite já, né?
Ai, ai. Obrigada, amorzinho, por ser essa demonstração do nosso pedido por cura. Ai, ai. Ai, Vamos ai. lá, faz parte, né? Com certeza, com certeza, é por todos nós. Ai, ai. Vamos junto. Vamos junto. Vamos lá, então. Bom, vou começar de novo, então. Então, vamos lá. Lição 24. Eu não percebo os meus maiores interesses. Em nenhuma situação que surja, reconheces qual é o resultado que te faria feliz. Portanto, não tens nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. O que fazes é determinado pela tua percepção da situação, e essa percepção está errada. Assim, é inevitável que não sirvas aos teus maiores interesses. No entanto, eles são a tua única meta em qualquer situação que seja corretamente percebida. De outra forma, não reconhecerás quais são eles. Se reconhecesses que não percebes os teus maiores interesses, seria possível ensinar-te o que eles são. Mas, na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender. A ideia para o dia de hoje é um passo em direção a abrir a tua mente para que o aprendizado possa começar. Os exercícios para o dia de hoje requerem muito mais honestidade do que estás acostumado a usar. Alguns poucos sujeitos, considerados honesta e cuidadosamente em cada um dos 5 períodos de prática que devem ser empreendidos hoje, serão mais úteis do que um exame mais superficial de um grande número deles. Sugere-se 2 minutos para cada período de exame mental envolvido nos exercícios. Os períodos de prática devem começar com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida pelo exame da mente com os olhos fechados, em busca de situações não resolvidas acerca das quais estás atualmente preocupado. Eu vou repetir esse comecinho, tá? Os períodos de prática devem começar com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguido pelo exame da mente, com os olhos fechados, em busca de situações não resolvidas, acerca das quais estás atualmente preocupado. A ênfase deve estar em descobrir o resultado que queres. Reconhecerás com rapidez que tens várias metas em mente que fazem parte do resultado desejado e também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. Ao aplicares a ideia para o dia de hoje, cita cada situação que te ocorrer e depois enumera cuidadosamente o maior número possível de metas que gostarias que fossem alcançadas na sua resolução. A forma de cada aplicação deve ser mais ou menos a seguinte: na situação referente a a situação que você quer usar, eu gostaria que acontecesse e que
tal situação acontecesse. E assim por diante. Tenta incluir tantos tipos diferentes de resultados quanto honestamente te possam ocorrer, mesmo que alguns deles não pareçam estar diretamente relacionados com a situação, ou nem mesmo ser inerentes a ela de forma alguma. Se esses exercícios forem feitos adequadamente, reconhecerás com rapidez que estás fazendo um grande número de exigências que nada tem a ver com a situação. Tu também reconhecerás que muitas das suas metas são contraditórias, que não tens nenhum resultado, nenhum resultado unificado em mente e que, independente de como a situação se resolva, não podes deixar de te desapontar com relação a alguma das tuas metas. Depois de examinares a lista do maior número possível de metas almejadas para cada situação não resolvida, vou repetir. Depois de examinares a lista do maior número possível de metas almejadas para cada situação não resolvida que passa pela tua mente, dize a ti mesmo: eu não percebo os meus maiores interesses nesta situação. E passa para a seguinte. Então, aqui, nessa prática, nós vamos fazer um exame da nossa mente durante 2 minutos. E nós vamos olhar para as situações que nós estamos passando nesse momento, ou situações que a gente acha que nós temos que resolver, né, durante o dia, durante a semana, né? E qual o resultado que nós estamos esperando para essa situação? Quais são as nossas metas, os nossos objetivos, né? Como a gente quer que essa situação se resolva, né? Dentro do nosso interesse, dentro da nossa percepção e do nosso julgamento do que é melhor para nós. Então, é para isso que nós vamos olhar. Então, na situação referente a isso que eu tenho que resolver, eu gostaria que essa situação acontecesse e ela se resolvesse dessa forma. É mais ou menos isso que Jesus está pedindo para a gente fazer aqui, né? Para a gente olhar para a nossa mente, né? Para a gente ver o quanto a gente quer falar para Jesus, que a gente sabe o que é melhor para nós e para cada um dos envolvidos nessa situação que nós estamos entregando aqui. Então vamos para a prática, vou marcar 2 minutinhos, lembrando o tema da lição. Eu não percebo os meus maiores interesses.
eu não percebo os meus maiores interesses. Uau, eu acho essa lição extremamente importante. É uma lição, como eu estava dizendo no início, é uma lição que a gente vai começar a trabalhar a nossa humildade, principalmente a nossa humildade, dizendo para Jesus e para o Espírito Santo que a gente não sabe fazer qualquer tipo de julgamento. Eu gosto muito de uma passagem no texto, eu até anotei aqui, onde Jesus diz para a gente, e ela é muito importante, porque tem tudo a ver com essa lição. Renuncia agora ao cargo do teu próprio professor, pois tem sido muito mal ensinado. A gente tem certeza que a gente sabe o que é melhor para cada um de nós, principalmente para os nossos irmãos. Então, a gente tem sido muito mal ensinado pelo nosso ego. O nosso ego, ele quer somente o interesse individual dele e nós precisamos realmente ser honestos para olhar para a nossa mente e ver o quanto a gente quer falar para Jesus e para o Espírito Santo, que a gente tem certeza o que é melhor para cada um de nós. Então, quando ele diz ali, logo no primeiro parágrafo, não tens nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. Por quê? Porque o nosso guia atual é o nosso ego. E o nosso ego, ele não tem a mínima condição de fazer qualquer tipo de julgamento. Porque o nosso ego, ele foi feito por nós e ele vem de um pensamento de culpa, de um pensamento de separação, de um pensamento de que ele acha que sabe tudo, mas ele não sabe nada. Então, eu, de novo, a ênfase que eu dei, que está na sentença 3, o que fazes é determinado pela tua percepção. Jesus já vem falando isso para a gente, já vem nos preparando que tudo que a gente vê fora da nossa mente foi uma criação, entre aspas, ou uma projeção nossa. E a nossa função, através agora desse novo guia, que é o Espírito Santo ou Jesus, é como que a gente quer perceber essas situações que estão acontecendo fora da nossa mente. E como nós vamos reagir a essas situações. E ele fala aqui, enfaticamente, que a nossa percepção está errada. Nós não sabemos o que é melhor para cada um de nós. Então, essa lição é uma lição, de novo, de muita humildade. É uma lição para a gente abrir a nossa mente para o aprendizado. A partir do momento que a gente fala para Jesus e para o Espírito Santo que a gente não sabe o que é melhor para cada um de nós, a gente abre um espaço na mente para eles entrarem, para eles ensinarem uma nova maneira de perceber o mundo. Então, eu gosto muito dessa lição, ela é muito prática. Ela é muito prática. É uma lição que a gente deve fazer, se possível, durante, eu acho que ele fala 5 períodos, durante pelo menos 5 períodos durante o dia, para reforçar mesmo que a gente não sabe, quais são os nossos maiores interesses, que a gente não sabe fazer qualquer tipo de julgamento. Então, quem é aquele que sabe fazer qualquer tipo de julgamento é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está dentro do tempo linear. O Espírito Santo tem uma visão ampla de toda a situação. Ele sim
consegue fazer qualquer tipo de julgamento. Por isso que nós temos que ter humildade e aprender agora, a partir de agora, que nós temos que entregar todos os nossos interesses para o Espírito Santo, para que ele decida por nós. Ah, que perfeição. É uma lição que nos convida a nos chamar para as nossas certezas. Tudo aquilo que a gente tem certeza. Certeza do resultado, certeza do que é melhor, certeza de tudo, né? E é muito importante, assim, a gente realmente, né, na prática disso, e quando a gente se lembrar, enfim, quando a gente sentir, sempre tá voltando para olhar. A gente só consegue realmente experimentar alguma coisa dessa lição se a gente olha com honestidade para as nossas certezas e vê, né, todo o mecanismo que eles estão, de maneira tão clara, convida a gente. Ele pede, né, para a gente enumerar todas as nossas certezas. E aí, de maneira muito prática, todas as vezes que eu, eu faço isso, assim, quando eu estou em alguma situação, que a gente pode dizer também que é as metas sobre as metas, né? As metas por trás das metas, né? É a mesma coisa, essa lição. E eu investigo na minha mente, né? Quais são, o que eu tô querendo que acontece aqui, né? E tem um ponto nessa investigação que, para mim, fica muito fácil e mais claro para eu desistir. Tá, eu gostaria que acontecesse tudo isso em relação a isso. E como eu me sinto agora? Como eu me sinto? Qual é o meu estado interno? E se você for muito honesto, você vai ver que o seu estado interno não é paz, é ansiedade. Porque para manter essas metas, para manter essa ideia daquilo que eu quero, que eu sei que é melhor, existe um esforço na mente, existe um sacrifício, assim, uma coisa, tem uma tensão envolvida que eu preciso desprender, sabe? E a minha sensação interna, olhando para essas metas, ela pode me ajudar a chegar a uma conclusão. E se talvez eu soltasse isso? Se talvez eu não soubesse? Se talvez eu tivesse errada sobre essas coisas que eu tenho certeza que deveriam acontecer assim, 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 por causa disso, disso, disso. Já me ajudou muito esse lugar, eu olhar para tudo isso, porque para tudo isso ser mantido na mente, tem uma ansiedade. Você mantém uma ansiedade, porque você já está certo do que você quer que aconteça, sabe? Despende, assim, ó, um esforço. E manter esses julgamentos, né, essas ideias, tem um custo. E eu sinto que Jesus quer que a gente olhe esse ponto, esse custo de estar certo, de manter essas certezas na mente.
Isso tá te trazendo paz? Isso é natural? Ou você precisa se esforçar? Aí arruma aqui, ajeita lá, e vai nananá, e tá, e tá. Olha essa dinâmica tua, todo o teu esforço, toda a tua mente santa voltada para isso. Tu te sentes descansados? Descansado? É uma sensação de descanso que você está experimentando na mente? Despreocupado? Porque manter essas metas de acordo com o nosso julgamento a gente mantém a preocupação, o medo, a ansiedade, mais uma vez. Então, agora, Jesus, eu posso soltar isso. Isso, gente, não quer dizer que você não vai resolver as coisas, mas é manter isso na mente. E ver você indo atrás, sabe? Não, aí você lembra o custo, porque tem um custo. Tem um custo de eu manter uma certeza, sabe? Manter essa certeza que eu sei o que é melhor. Então, assim, nossa, e fica a dica aqui, né? De repente pensei, de repente abrir um encontro hoje, um pouco antes da nossa prática às 18. Isso é tão importante, assim, pegar pelo menos uma vez dessa prática e se vocês sentirem, escrever ajuda muito, sabe? Para que fique bem didático, porque é para que a gente reconheça essa dinâmica desses interesses, né? E ser muito honesto, Jesus, olha aqui, ó, realmente, eu só tô, eu tenho certeza que isso é o melhor, sabe? E aí o ego vai trazer, nossa, olha aí, você só tá olhando para você, você não tá olhando pro bem do seu irmãozinho, né? Só para você ficar bem culpado. Não é sobre isso. É só sobre a certeza. Jesus tá assim, ó, me dá essa certeza aí, ó. É a certeza na profundidade de que esse mundo é real. É a certeza de que eu tô separado de Deus. É a certeza de que tudo isso é muito real. As situações, elas só refletem a certeza de que eu sou mesmo um ser individual, que eu, tudo isso, ó. E aí, né, entra tudo que a gente olhou ontem, anteontem, então, em qualquer momento eu vou ser golpeado, qualquer momento, né, então eu preciso de um plano de vingança, e nananã. Entende? Tudo isso vai mantendo, né, então... Então, pela paz da minha mente, né? Eu olho essas certezas. É isso que Jesus está pedindo hoje. Ele não está pedindo para você desistir. Ele não está pedindo nada. Ele está pedindo para você olhar. Olha, tem. Me veio agora aqui. Lá nas regras para decisão, no capítulo 30, tem uma parte que ele fala. Que tem os passos, né? Das regras para decisão. E tem uma parte que ele fala, nossa, eu uso demais, isso que a gente precisa reconhecer, porque assim, a mente, ela tá muito fechada, né? Então, para ela mudar de professor,
é difícil ela mudar, ela não quer mudar de professor, né? Porque ela acredita, a gente tem muita confiança nisso aqui que a gente conhece, nisso que a gente apalpa, nisso que a gente vê. Temos que reconhecer isso. É nisso que a gente confia. Nós aqui estamos abertos para não mais, para questionar tudo isso. Mas se a gente ainda está aqui é porque em algum lugar a gente sim, né? Então isso precisa ser reconhecido. Bom, aí lá nas regras para decisão tem uma regra que ela é mais no final, bem, ela é perfeita, que é você precisa reconhecer. Ele fala assim, ó. Se estás tão pouco disposto a receber que não podes sequer abrir mão da tua pergunta, então se você percebe que está difícil para você abrir mão da sua certeza, podes começar a mudar a tua mente com isto. 2 pontos. Pelo menos eu posso decidir que não gosto da maneira como me sinto agora. Nossa, gente, até me arrepia, assim, porque isso fica mais próximo da gente desistir. Eu não gosto de a gente reconhecer, eu não gosto da maneira como eu me sinto agora. Eu uso tanto isso, eu uso tanto essa frase. Pelo menos eu posso decidir que não gosto do que sinto agora. Aí ele continua. Isso é óbvio e prepara o caminho para o próximo passo que se torna mais fácil. Porque se você não gosta de como você está se sentindo agora, você está pronto para o próximo passo. Aí ele continua. Tendo decidido que não gostas do modo como te sentes, o que poderia ser mais fácil do que continuar com? E assim eu espero ter estado errado. Isso funciona contra o senso de resistência. E lembra-te de que a ajuda não está sendo imposta a ti, mas é algo que queres e da qual necessitas, porque não gostas da maneira como te sentes. Essa abertura diminuta será suficiente para permitir que vás adiante com apenas alguns poucos passos que precisas dar para que te permitas ser ajudado. Agora atingiste o momento da decisão, porque te ocorreu que sairás ganhando se o que decidiste não for assim. Até que esse ponto seja alcançado, acreditarás que a tua felicidade depende de estares certo. Mas esse tanto de razão já atingiste, viste que estarias melhor caso estivesse errado. Porque, já que você não gosta da maneira como você se sente, talvez eu esteja errado. Esse diminuto grão de sabedoria bastará para levar-te adiante. Não és obrigado a nada, mas simplesmente esperas receber uma coisa que queres.
e podes dizer com perfeita honestidade: quero um outro modo de olhar para isso. Então, eu sinto que sabe, para mim, assim, sabe, olhar para as minhas certezas, mas olhar para o que eu tô sentindo em manter essas certezas é imprescindível, porque aí eu vou reconhecer que eu não tô em paz. E aí eu posso soltar, sabe? Porque eu chego à conclusão. Então, realmente tem alguma coisa errada. É isso que tem aqui. Nossa, eu vi que escreveram. Tem bastante. Ah, eu não consigo. Meu negócio aqui. Vai lá, Pri. Não sei se você quer falar. Tem 3 pontos. Primeiro, que delícia lembrar de. Meu Deus. Ah! Parece que desafrouxou. Sabe, desafrouxou? Nem sei se essa palavra existe, mas eu faço ela agora, se não existir. Afrouxou assim, sabe? E ri exatamente nesse ponto. A percepção está errada. Nossa, que gostoso que foi rir disso, meu Deus. Então, nossa, que lembrança mesmo. Obrigada, assim, foi muito gostoso, sabe, assim. Foi um riso, assim, gostoso, de um lugar, assim, gostoso da mente, sabe? Então, essa foi a primeira lembrança que me veio aqui. E depois, né, um pouquinho sobre o que o Lu trouxe, né, da humildade. Isso parece que está bem presente aqui, esse convite. E eu sinto, pelo menos é o que eu sinto, né? Posso estar completamente errada, mas essa é uma característica, né, desse caminho que o ego não suporta, né? Quanto mais a gente parece entender, praticar, ler, estudar, menos a gente sabe. Quanto mais a gente caminha, menos a gente sabe. E a gente, quando entra no processo de autoconhecimento, né, parece que o autoconhecimento ele vai nos ensinar sobre nós, né? Eu vou me conhecer mais, eu vou me conhecer melhor, né? Eu vou descobrir mais sobre mim, né? E aí aos poucos a gente vai vendo que não, né? É como eu trouxe ontem. Eu ainda não sei o que eu sou. Eu ainda não sei. Jesus, eu ainda me identifico com esses pensamentos. Eu ainda estou escolhendo errado aqui. E isso é bom que seja assim, porque eu sinto que é esse cuidado com a mente mesmo, né? É a gente aprendendo essa humildade, né? A gente aprendendo a verdadeira humildade, né? Não essa falsa humildade que a gente aprende aqui no mundo, mas a verdadeira humildade. Então, quanto mais eu caminho em direção a me conhecer, mais eu percebo que eu não me conheço, né? E o ego não gosta. Para o ego não está fazendo efeito,
não tá dando em nada, você devia estar melhor, os resultados não estão chegando, como assim você ainda tá assim, né? O objetivo não é eu conhecer Priscila melhor. Priscila não existe. Não é eu saber mais de mim. E o mesmo acontece quando a gente está diante da nossa inspiração, né? Isso é algo que a gente olha muito, assim, para essa inspiração. Porque ela é realmente um lugar onde o nosso coração se abre. Seja aqui numa live, seja você comendo alguma coisa que você gosta, fazendo alguma coisa que você gosta, seja você fazendo um esporte, você... Qualquer coisa que você se sinta inspirado, né? Um grupo de estudos de um curso em milagres, o objetivo não é aquilo confirmar que eu sou Priscila e que eu sou boa em ser Priscila, mas é exatamente em levantar aquilo que não é para que eu possa ver, né? Então, a ferramenta, o instrumento, ele só é um instrumento mesmo para me mostrar que eu não sei, que eu estou equivocada, né? O aprendiz feliz não é para me mostrar que eu sou uma aprendiz feliz, que eu sei ser uma aprendiz feliz, que eu sei o caminho. Não, é para me mostrar que eu não sei, que eu equivoco pra caramba. Inclusive, olhando para isso aqui, né? Falando disso aqui. Mas como isso me inspira, olha assim, olha para tudo. Nunca é para confirmar que você é uma pessoa boa, melhor, cada vez melhor. É para ir além, falar, olha, deixa a verdade te falar, né? Como ele disse no trecho de ontem que eu li, do que você realmente é. Então, esse eu não sei, assim, ele vai sendo reforçado. Cada vez mais eu sei menos. Cada vez mais eu percebo que eu tenho muitas armadilhas na mente, disfarçadas de várias maneiras, né, de várias formas, e que eu realmente preciso de ajuda, porque qualquer coisa em que eu coloco o meu foco, a minha fé, aquilo vira a minha salvação. Eu faço daquilo a minha salvação. Seja um relacionamento, seja uma dieta, sei lá, né? Então, não é mais para eu perceber a cada instante que eu não sei mesmo e que eu preciso de ajuda, né? Então, isso é algo que está muito presente aqui e que quando envolve a espiritualidade, que parece que é o tema que está aqui, eu percebo muita resistência. E a resistência, ela toca realmente nisso que a Paty trouxe, as certezas, né? As certezas sobre tudo, a todo instante, mesmo aquilo que parece muito real, muito bom, muito certo, né? Muito ok. Ainda é uma certeza que eu preciso questionar, não porque ela tem algum poder sobre mim, mas por isso, né, que a Paty trouxe. Eu tô feliz, eu sinto paz, né? Eu tô realmente em paz com tudo isso que eu tô experimentando. Então, esse é um outro ponto que veio aqui para mim, uma lembrança, né? Não é sobre saber mais e melhor, como me conhecer mais, não. Cada inspiração, essa inspiração, ela vai ser uma oportunidade de revelar exatamente, de me mostrar exatamente onde eu estou escolhendo estar certa e não ser feliz, né? E, e aí a gente não desiste porque a inspiração é ali, né? Porque essa motivação está ali presente. Uma outra coisa que me veio, que eu sinto de compartilhar, para reforçar mesmo aqui, para, sei lá,
como um pedido de clareza, enfim. E fala no parágrafo 4, na sentença 3, reconhecerás com rapidez que tens várias metas em mente que fazem parte do resultado desejado e também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. Para mim, nossa, isso é muito prático. A gente nunca quer o que a gente pensa que quer. É também o que a Paty trouxe das metas, por trás das metas. Eu tô querendo experimentar alguma coisa. Eu não tô... O que eu quero exatamente não é uma casa no campo ou um corpo mais definido ou mais dinheiro. O que eu realmente quero, a vontade, é o que eu tô acreditando que eu vou experimentar ao ter aquilo. Essa é a minha vontade. A minha vontade é o que eu tô acreditando que aquilo ali... O que eu tô acreditando que eu vou experimentar se o meu corpo for mais definido? Como que eu acho que eu vou me sentir? Como que eu acho que eu vou me sentir com uma casa nova? Como que eu acho que eu vou me sentir com mais dinheiro? Qual é a sensação que eu acho que eu vou experimentar? É liberdade? É mais espaço? É pertencimento? Satisfação? Prazer? E aí, nesse momento, os meus desejos, eles são conflitantes. Porque eu estou dizendo que eu quero uma casa, quero mesmo, é o que eu estou acreditando que eu vou experimentar só e somente só através dessa. Por isso que é um pensamento de escassez. Por isso que o querer vem de um lugar, né? Esse querer do ego que eu estou trazendo aqui, né? Especificamente. E o que Jesus está dizendo é: a sua vontade é a mesma que a de Deus, porque Ele também quer segurança para você. Ele também quer que você se sinta livre. Ele também quer que você se sinta com todo o espaço que o Filho de Deus pode ter na mente. Casa. E eu posso te mostrar que isso está aqui agora. Não está quando você conseguir a casa, quando você definir seu corpo, ou quando você ter mais dinheiro. Porque não está lá. Porque a sua vontade, o que você quer experimentar, sentir, é segurança, né? O dinheiro especificamente, parece que, né, é um presente aqui, né, que já mudou muito, mas né? É a segurança, é a ausência de preocupações. Eu não quero me preocupar mais. Eu não quero mais ocupar minha mente com isso, Jesus. Com o medo da falta, ou a culpa por ter. Nunca é sobre a coisa em si. E isso é o tempo inteiro, com tudo. Será que eu quero um marcador de páginas? Será que é um marcador de páginas que eu quero? Ou eu quero encontrar com rapidez aquilo que eu procuro? Ou eu quero organização? Ou eu quero clareza? Ou eu quero estrutura? Qual é a minha vontade? Não é um marcador de texto. É um de página aqui. Ou eu quero um marca-textos, né? Ou eu não quero mais isso daqui. Eu quero sempre me lembrar disso daqui. Qual é a minha vontade? Porque se eu encontro a minha vontade real, meu interesse maior, eu vou perceber que é o mesmo que o de Deus. Que é o mesmo.
a liberdade, a paz, a segurança, a ausência total de preocupações, o riso, a alegria, essa soltura de viver solto, né? Sem amarras, sem nada grudando na gente. É só eu quero, esse é o meu desejo. Eu quero ter mais saúde, ou eu quero que alguém me garanta que eu não vou morrer, que eu não vou sofrer. Será que é saúde que eu quero mesmo? Ter um corpo mais saudável? Então, nossa, esses níveis diferentes conflitam, porque eu digo que eu quero uma coisa específica, mas no fundo, não é isso que eu quero. E aí eu fico em conflito. Por quê? Porque a coisa chega e você continua infeliz. Nunca tá bom. Porque quem ganha, um exemplo, com dinheiro, quem ganha 50 milhões, pergunta-se como que eu pude viver com 20? Quem ganha 100 se pergunta, nossa, como que eu consegui viver com 50? 150? Como que eu vivi com 100? Era tão pouco. Como que alguém consegue viver com um salário mínimo? Nunca vai estar bom. Se eu estou a partir desse sistema de pirâmide da escassez, não vai ter nada, não tem satisfação. Então, nesse ponto, a gente também entra em contato com essa arrogância, né? Com esse convite para a humildade, porque a gente tem certeza que a gente precisa, que a gente quer, que a pessoa é assim, é assado. Tem uma certeza, como a Paty trouxe. Tem uma certeza, né? E a gente fica chateado, às vezes, quando alguém fala, nossa, mas está disponível isso agora. Por que você está pensando no que não está disponível? Não, mas eu quero, mas por quê? Porque tem uma certeza, né? E eu sinto que tem aqui esse convite para a gente olhar para a nossa verdadeira vontade, quais são as nossas vontades reais, os nossos maiores interesses, olhando para o que a gente pensa que quer, né? Para o que a gente pensa que precisa. E aí o conflito ele vai acontecer, porque nunca vai estar bom, sempre vai ter um conflito, né? Então era isso que estava aqui, assim, essa lembrança aqui desses níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. Questionar as nossas certezas. Não importa esse estar no mundo, ainda é o mundo e precisa ser questionado, né? Independente do caminho de autoconhecimento que a gente pareça estar trilhando, ainda faz parte da ideia de mundo. E se faz parte da ideia de mundo, precisa ser questionado pela paz da nossa mente. É só para isso que Jesus está nos convidando para questionar. E nem sempre vai ser gostoso, porque a gente vai olhar para a nossa arrogância. A gente vai olhar para a nossa arrogância. O quanto a gente muitas vezes ataca em nome do amor, em nome da verdade, né? Principalmente, né, todos que estão num caminho que parece ser de autoconhecimento ou de mente, qualquer que seja. Estou trazendo esse tema porque é o tema que está aqui mesmo, então está sendo nem sempre é desconfortável, mas em algum lugar eu sinto que é para a paz da minha mente, sabe? É só para eu ser feliz mesmo e que eu possa olhar para coisa mesmo, para todos os meus interesses, meus aparentes interesses. Então, vamos juntos, né? Mais uma vez, assim, não é sobre não querer nada aqui, não ter interesse em nada aqui. Não é sobre não
perseguir alguma coisa. Mas é só um convite para olhar para os nossos maiores interesses mesmo, para as nossas metas por trás das metas, como a Paty trouxe, assim. E ser honesto com o que a gente está querendo realmente. E permitir que ele nos mostre que, na verdade, a nossa vontade é a mesma. Mas enquanto eu acredito que o que eu quero é a casa não é a vontade de Deus para mim. Porque Por Deus isso não. que eu lembrei, quando você quer a casa, né? Aí você consegue a casa. Primeira coisa que você faz quando você recebe a notícia, você fecha os olhos. Ah, o que que você quer mesmo? Porque se você quisesse a casa, você ia ficar. Ah, não. Primeira notícia de quando acontece alguma coisa que você queria muito, o que é que a gente faz? A gente fecha os olhos. Ó, é isso que a gente quer. É isso. E aí eu não sei. É, o que é essa sensação? Ela tem vários nomes, né? Mas a gente pode pôr em um só. Eu não tô separado. Sim. É isso. Né? Nossa, perfeito. Conforme você foi falando, foi me vindo, sabe? Nossa, você vai comer alguma coisa que você quer muito. Você. Ai, a primeira garfada. Você fecha os olhos. Que é isso que você tá buscando. Não é o. Né? Então, desculpa, só senti Não, é forte isso, isso. porque a gente mesmo demonstra, né? Sim. Nós mesmos demonstramos isso. Sim. Uhum. É essa a vontade de Deus para nós. Não é um mundo, um sonho perfeito. A vontade dele é que o seu filho não sofra. É que seu filho lembre da perfeita segurança. Que ele lembre que ele não precisa se preocupar com nada. Que ele se lembre do descanso real, passo infinito, eterno que há na mente dele, né? Da proteção perfeita, né? Da alegria. Essa é a vontade de Deus para nós, que não depende de nada, que não depende da minha conta bancária, do meu currículo, da minha historinha, do meu passado, do quão boa eu sou em ser Priscila, em ser filha, em ser amiga ou estudante de um curso em milagres. No fundo, o nosso maior interesse é ouvir você. Não tem culpa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não tem culpa. Você ainda é o filho de Deus. Tá tudo intacto. Então, nossa, essa é a missão, sabe? Realmente aceitar a minha vontade, porque tá aqui, não é algo que a gente precisa aprender. Eu sinto ela. Toda vez que eu acho que eu tô indo atrás de algum interesse pessoal. Por isso que os nossos interesses são compartilhados. É isso que todos nós queremos. Essa é a nossa vontade, né? Até aquela pessoa que a gente olha que às vezes está fazendo algo muito errado no mundo. Vamos imaginar, sei lá, crime. Ainda que de forma equivocada, ela está acreditando que ao cometer aquilo, ela vai experimentar alguma coisa. Ela vai experimentar algo. O meio é equivocado, como Jesus diz no livro, pode ser que seja mesmo. Mas o desejo é o mesmo. A vontade é a mesma. Ela está buscando a mesma coisa que eu com outros meios diferentes. Não é sobre o crime. Ela está querendo experimentar alguma coisa. Ela tem certeza sobre alguma coisa. Então, nossa, meu Deus, eu quero aceitar os meus, olhar realmente para os meus interesses, sabe?
que eu realmente estou achando que eu estou querendo, mas que não, o que está por trás disso, assim. E obrigada assim, por essa oportunidade aqui de gratidão a esse caminho que parece ser um curso em milagres, por me livrar, né, as minhas escolhas equivocadas e me convidar, né, a escolher de. Então, nossa, muita gratidão e vamos muito juntos. Ri, sabe? Ri. Foi tão legal essa parte que depois que o Lu voltou a ler o parágrafo 1, eu fiquei querendo rir. Ideia de acabou o momento de rir, tá? Agora é um momento sério. E aí, imediatamente eu pensei, Jesus, eu não quero acreditar nesse pensamento. Que a alegria acaba, que tem um momento certo. A gente, olha, agora é hora de, né, seriedade. Agora me ensina a rir aqui, sabe? A continuar, mesmo que não pareça, né? Tô rindo fisicamente. Então, nossa, muito bom. Muito, muito, muito obrigada por me ajudarem assim a olhar para tudo o que eu não quero ver e que não tá me fazendo. Obrigada, Jesus, por me mostrar o que eu não quero ver e que no fundo eu quero ser feliz. E vamos junto. É isso. Nossa, realmente essa lição levanta muita coisa. Então, vamos aproveitar durante o dia, né, e usar essa prática. Jesus pede pelo menos 5 vezes, né, e vamos usar quantas forem necessárias, né, para a gente examinar a nossa mente, para realmente a gente poder identificar, e aqui ele usa até uma palavra, descobrir, que é a mesma coisa que a gente identificar em algum. Deixa eu lembrar que é onde foi que ele colocou. Que é no parágrafo 4, né? Ah, tá. No parágrafo 4, ele fala: a ênfase deve estar em descobrir o resultado que queres, né? Então é a mesma coisa, né? Então, vamos lá, vamos praticar, vamos pedir ajuda de Jesus, né? Porque no fundo, a gente está falando assim para Jesus: Jesus, ó, me ajuda aqui, né? Nessa situação, né? Vem comigo, mas ó, que seja feita a minha vontade. No fundo, é isso que nós estamos pedindo para Ele. A gente quer a ajuda dele, mas a gente quer que ele nos ajude e que o resultado seja o que nós estamos pedindo para Ele. Então, como a Pri trouxe, vamos deixar a arrogância de lado, né? Vamos ser honestos, sinceros, humildes e aceitar que nós não sabemos decidir e julgar o que é melhor para cada um de nós. Vamos Vamos. junto. Obrigada. Então, um lindo dia para todos. A Cris, né, a Vi Cris tinha colocado aqui que ela não tinha entendido direito, né, como é que fazia a prática. Cris, não se apega muito nisso, tá? Só coloca assim, nessa situação que eu preciso decidir, né, a respeito dessa conversa que eu tenho que ter com meu filho, por exemplo, eu gostaria muito que nessa conversa resultasse o que eu desejo, né? Que seja do jeito que eu desejo e não do jeito que ele deseja. Algo assim, sabe? Na prática, não se apega muito, né, a exatamente como está aqui.
mais Jesus está pedindo para a gente mais olhar, né, para a nossa mente e ver ainda o quanto a gente tem certeza que a gente sabe o que é melhor para nós e para cada um dos envolvidos nessa situação. É para isso que ele está pedindo para a gente olhar. Tá bom? Não se apega muito à frase que ele colocou, porque a frase, da maneira como ele coloca, é mais para nos direcionar, né? E para a gente olhar, então, para que realmente a gente não sabe o que é melhor para cada um de nós. Perfeito. Tá bom? Então vamos. Beijo, pessoal. Lindo dia para todos. Até às 18 horas.